Paz do Senhor, os irmãos, mais uma vez vamos aqui dar continuidade a essa lição que tem como nome oração não mecânica, mas consciente. E hoje nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas antes de mais nada, vamos com a nossa oração para dar início a essa lição. Amado Deus, amado Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te apresento essa lição, peço que o Senhor me use para falar sobre ela, que o Senhor venha me usar como canal de bênção para todos aqueles que venham ouvir essa lição, não somente na live, mas também aqueles que vão ouvir na rede social. Que o Senhor continue tomando a minha vida em tuas mãos e a vida de cada um que vai assistir essa aula. Transforma nossos ouvidos sensíveis, meu Pai, para ouvir a Tua voz. É o que te peço nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Como eu falei, nós vamos estar falando sobre a oração que Jesus nos ensinou. Tanto que o tópico fala, o segundo tópico dessa lição, a oração que Jesus ensinou. Nós vamos falar aqui sobre 10 subtópicos, falando somente da oração do Pai Nosso. Eu não vou nem explicar muito, porque a própria leitura aqui já vai dar essa explicação para vocês e como deu para mim. Então vamos lá. A oração que Jesus ensinou. O 2.1 vai falar o propósito da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, em Mateus 6, de 9 a 13, não trata de uma oração para ser repetida mecanicamente. Ela é apenas um modelo de oração ensinado por Jesus aos seus discípulos, resumindo tudo o que uma oração deve ter. É um esboço didático da oração ideal. Erra, portanto, quem faz dessa oração apenas mais uma oração mecânica. Isso é, tudo o que Jesus não queria que ela fosse. Analisemos a seguir cada trecho dessa oração, modelo e o que basicamente ela nos ensina. Quando Jesus nos ensinou essa oração, ele não quis dizer que a gente tinha que usar ela todos os dias quando fosse falar com o Pai. Não, ele nos deu um modelo. Ah, pastor, eu não posso então nunca mais fazer a oração do Pai Nosso? Pode. Mas que você não faça ela como um amuleto, como uma oração mecânica. Não, eu só saio de casa quando eu faço a oração do Pai Nosso. Não, porque isso aí é como se fosse um discurso preparado. Quando uma pessoa vai fazer um discurso e toda vez você vê que você acompanha o discurso daquela pessoa, toda vez é a mesma coisa. Então não é dessa forma que Deus quer. Jesus, ele nos ensinou, nos deu um modelo, nos deu um caminho. É o que eu estou falando, não que eu não possa hoje estar com aquela vontade de sentir arder dentro de mim, fazer a oração do Pai Nosso. Posso fazer a oração do Pai Nosso, mas não é para ficar usando ela todo dia. Não, porque se eu não fizer a oração do Pai Nosso, eu não tenho a proteção. Não tem nada a ver isso. Amém, irmãos? Então vamos estudar cada ponto dessa oração. Pai Nosso. O termo nosso denota intimidade na abertura desse modelo de oração ideal. Mais uma vez, Jesus enfatiza a intimidade reverente que deve haver entre o Filho do Reino e o seu Pai Celestial. Ele não é simplesmente o Pai, ele é o nosso Pai e aleluia. Então, o nosso significa a gente ter intimidade com Deus. Santificado seja o teu nome. Essa expressão significa que teu nome seja santificado em minha vida. O cristão deve ter como objetivo principal da sua vida exaltar e glorificar a Deus. Ele faz isso quando escolhe encarnar os princípios do Evangelho na sua vida, quando decide honrar a Deus nos seus pensamentos, palavras e ação. Essa expressão significa também que a oração ideal deve não apenas ser um momento de intimidade, reverência, sinceridade e amor, Pai Nosso, mas deve também começar com adoração. Santificado seja o seu nome.
o que significa que devemos sempre santificar o nome de Deus em nossas vidas, o nome de Jesus em nossas vidas. Então sempre santifique o seu nome, sempre o glorifique, sempre dê a honra e a glória para Ele. Venha ao teu reino. Trata-se de um pedido para que Deus reine sobre nós, ou melhor, para que o seu senhorio esteja não apenas sobre nós, mas alcance todo o mundo. Essa expressão demonstra a preocupação que o Filho de Deus deve ter em ver a expansão do reino de Cristo na terra. Devemos orar pela conversão de vidas, pela obra de Deus, pelos nossos irmãos, pela causa divina na terra e não apenas por nossas questões pessoais. Elas vêm depois. O que quer dizer aqui que devemos estar sempre preocupados, não somente em orar por nós, pela nossa casa e a nossa família, mas também por todos os habitantes da terra, para que eles também venham ser alcançados pela graça de Jesus. Seja feita a tua vontade. Aqui vemos uma petição específica para que a vontade divina seja cumprida em nossa vida, na vida de nossos familiares, na vida de nossos irmãos. A expressão tanto na terra como no céu, em Mateus 6,10, significa que, da mesma forma que a vontade de Deus é cumprida no céu e ela é cumprida de forma plena, ela seja cumprida em nossas vidas, aqui na terra. A gente tem que pedir a Deus sempre força e orientação para que a gente venha sempre estar firme na presença dEle e aguardar a sua vontade e não a nossa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Finalmente vemos a petição por necessidade, pessoas particulares e de nosso próximo, pão nosso. Essa petição deve fazer parte de nossas orações. Deus nos estimula a orar pedindo a sua ajuda, graça, força e intervenção em nosso favor e em favor de nossos entes queridos, suprindo nossas necessidades. Mateus 7, de 7 a 11. Entretanto, a oração, como já vimos até aqui, não é constituída apenas de petição, por questões pessoais. Em primeiro plano está nossa comunhão com Deus, a adoração à glória de Deus, a expansão do reino de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. E logo depois vem nossas necessidades pessoais. Em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Primeiro vem o Pai Nosso, depois o Pão Nosso. Então o que Jesus quer falar aqui? Que temos que pedir aquilo que nos faz falta, aquilo que nós precisamos a Deus. Então toda vez que você fizer essa oração, não se importe, não se encabule, não fique envergonhado se você vai pedir algo a Ele, porque é necessário que a gente peça. Deus sabe de tudo que precisamos, mas nós devemos pedir a Ele. Ele quer ouvir da nossa boca o nosso pedido de ajuda, porque Ele quer que a gente reconheça que sem Ele nós não somos nada. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Na oração precisamos tratar também arrependidos de nossos pecados, de nossas falhas diárias. Mas não só isso, devemos também ter disposição para perdoar nossos ofensores. Muitas das vezes nós pedimos perdão a Deus, mas e aí? Tem perdoado aqueles que te ofenderam? Sei que não é fácil, mas também, olha para Deus, quando você peca, você erra e fala assim, Deus me perdoa. Você vai falar assim, sei que não é fácil Deus me perdoar também? Vai achar que Deus também fala isso? Não. Deus, Ele olha dentro do seu coração a sinceridade. E se você estiver pedindo perdão sinceramente, Ele vai te perdoar. E se você perdoar alguém sinceramente, independente de Ele vai falhar novamente com você ou não, porque nós também falhamos todos os dias com Deus, Ele nos perdoa, mesmo sabendo que muitas das vezes nós vamos falhar e cometer o mesmo pecado que nós cometemos antes. Então, faça isso crescer no seu coração, que se você quer ser perdoado pelo Pai, perdoe também aqueles que te ofenderam. Não é fácil, mas trabalhe isso no seu coração. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Devemos orar para que Deus nos livre de todas as artimanhas do maligno contra a nossa vida. Se quisermos proteção divina, devemos buscar a presença de Deus
Não podemos querer a proteção divina se não buscamos a sua presença. Deus promete livrar aqueles que habitam na sua presença. Salmo 91:1. Isso significa, diz que quem busca a Deus está isento de aflições, mas sim que quando elas nos sobrevierem, Deus certamente nos dará a vitória em todas elas. Quantas expressões e não nos induz à tentação, ela significa, e não permita que sejamos provados, de tal forma que não suportemos, pois temos traduzido por tentações aqui, que quer dizer provação. Aqui o Salmo 91:1 diz, realmente é um salmo muito bonito, mas chega uma parte que, antes de eu citar o verso 1, chega uma parte quando a gente está lendo, a gente nem percebe o verso 1, porque a gente prefere aquela parte, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Você prefere essa. Quando você fala esse versículo, a igreja inflama, a igreja dá glória a Deus, aleluia. Mas se você não estiver firmado no esconderijo do Altíssimo, debaixo da mão do Altíssimo, que é o Salmo 1 falando, primeiramente, você tem que estar debaixo da proteção de Deus, para que depois esses inimigos venham cair ao seu lado e à sua direita, porque senão você vai ser um daqueles que caíram também, porque sem a proteção de Deus não tem como ficar de pé. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração ideal começa com adoração e termina com adoração. Ela é um momento especial da comunhão com o nosso Pai Celestial, com o Deus do universo. Portanto, nossa oração deve começar e terminar com um momento especial de devoção, de adoração sincera e fervorosa à glória dele. Nós temos que saber que nossa oração tem que ser, desde o início até o fim, dando honra e glória ao nosso Pai, dando honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, dando honra e glória ao Espírito Santo. Que nada disso, se a gente não adorá-lo, não adorá-lo e não reconhecer que Ele é Deus na nossa vida, do que adianta a nossa oração? Se a gente só fala e não agradece. Isso é agradecer a Deus. Devemos pedir, mas também devemos agradecê-lo, mesmo ela não se cumprindo, porque o que lembra da vontade de Deus é melhor para nós. Amém. A expressão amém significa literalmente assim seja. Quando concluímos nossa oração com amém, estamos dizendo a Deus: Senhor, te peço que tudo que coloquei diante de ti seja uma realidade. Peço que seja assim. E quando acrescentemos em nome de Jesus ao amém, estamos dizendo: pedimos-te que seja assim em nome de Jesus, isto é, por Jesus, pelos méritos de Jesus. Essa é uma bela forma de concluir nossa oração, reconhecendo que tudo o que somos e temos certamente são por intermédio de Jesus. Quando nós falamos em nome de Jesus, amém, nós estamos reconhecendo que Jesus em nossa vida, se Ele não estivesse, não conseguiríamos nada, porque nada conseguiremos sem a presença de Jesus em nossa vida, sem a sua permissão, porque muitas das vezes as pessoas batem no peito e falam: eu sou rico porque eu estudei para chegar até onde eu cheguei. Só que se você, mesmo sendo rico, tendo estudado para chegar onde você chegou, se você não tivesse a presença de Deus, você não teria chegado a lugar nenhum. Sim, a presença de Jesus na sua vida é que faz você chegar em algum lugar, porque eu sei todos nós devemos nos esforçar, devemos estudar, devemos correr atrás, mas tudo isso, se não tiver a presença de Jesus em nossa vida, tudo isso é em vão. Amém? Hoje eu termino aqui essa segunda parte da lição, que foi até um pouco maior, mas amanhã eu termino ela, que vai ser até menor essa lição, mas o término dessa lição. Mas eu quero agradecer a todos que hoje assistiram, comentaram, curtiram, compartilharam, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E vamos terminar com essa oração. Pai querido, Pai amado,
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais essa lição, que o Senhor continue tomando a nossa vida em tuas mãos, tornando nossos ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. É o que te pedimos nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida e até amanhã na próxima live, porque estaremos aqui novamente para falar do amor de Deus sobre a nossa vida. Amém.